sou o Paulão e a gente vai fazer uma entrevista, um bate-papo hoje sobre um tema muito legal com meu amigo aqui, Arlindo Valadares Júnior. Muito obrigado por estar presente aí, Eu que agradeço. contribuindo para esse congresso maravilhoso que a gente está fazendo. Eu que agradeço pelo convite e espero contribuir com algumas ideias aí para vocês. Maravilha. Fala um pouquinho de você, Arlindão. Então, eu sou uma pessoa, desde criança, amante do brincar, né? Brinquei bastante, né? Me diverti bastante. E aí eu comecei a fazer o magistério, isso há uns 20 anos atrás, no antigo Cefam. E no Cefam surgiu uma proposta lá, que era para a gente ganhar horas de estágio, que tinha um projeto chamado Férias Quentes. Então aí eu fui para esse projeto, e ali era para trabalhar com crianças durante o período das férias escolares, e eu comecei a me envolver nisso. Então aí sempre que tinha o período de férias, eu participava desse projeto. E logo que eu saí do Cefam, eu fui convidado para trabalhar numa escola particular aqui de Sorocaba mesmo, onde eu trabalhei lá durante 16 anos com a educação infantil e o ensino fundamental. Mas quando eu iniciei lá, eu dava um apoio para as professoras, quando as crianças saíam do período da manhã para o período da tarde, eu os auxiliava para servir o almoço, para contar histórias, para desenvolver algumas brincadeiras. E depois eu comecei a acompanhar o professor de educação física lá e fui me envolvendo até que então iniciei a faculdade de educação física, onde, né, me formando, eu acabei atuando ali um bom período como professor de educação física. Então eu acabei, na verdade, tendo a recreação e a educação física ali casadas, porque eu acabei fazendo algumas festas infantis para as crianças ali, comecei a trabalhar em alguns clubes aqui de Sorocaba, Legal. alguns condomínios, então fui me envolvendo nessas duas áreas, né? Tanto na educação como na recreação. Show de bola. E você fez uma pós-graduação, né? Ela não é muito conhecida, né? Tem gente que não sabe da existência dela. Isso. Antes da pós, eu fiz alguns cursos, e entre eles eu fiz uma formação dos jogos cooperativos, né? Legal. Fábio Broto. Isso, ali eu fiz com o grupo Lanes, né? Que é o Luciano Lanes, tive o privilégio de estar com eles, e, lógico, embasando ali todo o contexto no Fábio Broto. E depois eu fiz uma especialização no Veracruz, no Colégio Veracruz, em São Paulo, que é a educação lúdica aplicada a contextos educacionais, corporativos, não formais, e ali eu acabei ainda sentindo mais prazer, ainda sentindo mais gosto pela ludicidade, né? Então, Legal. a partir dali foram unidos algumas ideias interessantes, e a partir daí a gente... Uma união, né? Uma junção de conhecimentos, Exatamente. um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e forma... E conhecendo pessoas extremamente especiais ali dentro, né? Vendo o quão prazeroso é a brincadeira, e aí eu acabei me envolvendo mais em estudos e além do trabalho em si também. Legal, show de bola. E aí, então, para quem vai ser interessante esse conteúdo que a gente vai bater um papo aqui? Para todos aqueles que amam a brincadeira, né? Eu costumo dizer que, na minha concepção, o brincar é uma das expressões lúdicas mais prazerosas e mais lindas na minha concepção. Legal. Considerando que até tem uma estudiosa chamada Luísa Lameirão, que ela diz até de forma bem poética, né? Ela diz assim que quando a arte e a brincadeira conversam, nasce a ludicidade. Então aqui a gente vai tentar, né, procurar fazer uma arte de unir palavras, né, com brincadeiras, e para a gente trocar algumas ideias dentro disso. E me fala uma coisa, qual o tema então? Qual o nosso tema? Você colocou lá, já tá, a galera veio para assistir por causa do tema. Qual que é o nosso tema aí? O tema será o tempo e o espaço na educação lúdica. Mas como isso? O tempo e o espaço na educação lúdica. Então, como eu recreador, como eu educador, posso considerar o tempo e o espaço
dentro da ludicidade, seja num ambiente recreativo, seja num ambiente educacional, considerando que, na minha simples opinião, a educação e a recreação podem caminhar juntas. Eu acho que as duas áreas têm total vínculo e parceria. Eu digo isso com bastante propriedade porque durante esses quase 20 anos de atuação profissional, eu uso muito da recreação na educação e utilizo muito a educação, a recreação na educação e a educação na recreação. Uma jogadinha aí. Então, acredito muito nisso. Né? E posso dizer para vocês que o Arlindo é um dos meus mentores. Então, quando eu estava engatinhando aí na recreação, eu aprendi muito com ele. Fiz alguns treinamentos, muita vivência, muita experiência junto. E eu acredito nisso também, que a recreação, eu lembro de uma frase que você falava muito, a gente não brinca por brincar, né? Então sempre tem algum valor, alguma coisa por trás ali. Legal. E então vou falar sobre o tempo. Qual é essa relação do tempo do brincar? Existe uma diferenciação do tempo do brincar? Você escolheu o tempo e o espaço, né? Qual é o conceito? De onde você tirou esses dois temas? Na realidade, o tempo e o espaço são dois dos 5 elementos que alguns estudiosos, incluindo a Adriana Friedman, classifica como sendo um dos elementos do brincar. Então, o tempo e o espaço são apenas 2 elementos da brincadeira que a gente vai parar um pouquinho mais para olhar nessa nossa conversa. E isso é baseado nas pesquisas que a Adriana Friedman estruturou como sendo os elementos do brincar. Legal. Aliás, a Adriana fez alguns módulos na pós, né? E isso, ela é a coordenadora do curso, né? E ela que nos apoiou bastante em relação a essa questão. Legal, show de bola. E como você vai falar sobre esse tempo? O tempo e espaço para a criança, para o profissional, para o espaço, para a gestão? Como você dividiu isso? Na verdade, nós vamos trabalhar nessa conversa unindo tudo isso, né? Unindo tudo isso. Até a gente pode citar um exemplo. Eu lembro quando eu iniciei a recreação, e até você usava muito isso, e eu ouvia bastante também, que em alguns treinamentos de recreação dava-se a seguinte sugestão: mate a atividade antes que ela morra por ela mesma. Como assim? De que forma, né? Matar a atividade antes que ela morra por ela mesma. Parece que tem uma redundância isso, né? Como isso pode acontecer? Na realidade, o sentido que eu tirava dessa frase era que, dentro da recreação, no momento que a atividade estava ali num ponto muito interessante, onde os seres brincantes envolvidos ali estivessem, né, naquela brincadeira, pelo menos era isso que eu entendia. Por quê? Para que num outro dia, num outro momento que você fosse convidá-los para experimentar aquela atividade, eles vão olhar aquela que a gente parou e pelo menos era isso que eu entendia. Pelo menos era isso que eu entendia quando ouvia essa frase. E dentro da educação, ocorreu uma situação que eu fiquei questionando essa questão do tempo, né? Como é esse processo do tempo? Né? Quando eu devo parar a atividade? Eu sei que normalmente a gente inicia uma atividade falando assim, eu acho que vocês que estão nos assistindo, eu acho que já presenciaram essa situação. Normalmente a gente inicia uma atividade assim, 1, 2, 3, já, valendo. Agora, quando terminar? E como eu já mencionei, para citar a questão da educação, o tempo do brincar na educação, eu lembro que uma aula de educação física que eu estava me direcionando, eu deixei vários materiais disponíveis no ambiente lúdico de aula ali.
E lá nós tínhamos panos, tínhamos colchonetes, tínhamos bolas, bambolês, barbantes, inúmeros materiais. E eu deixei com que as crianças ficassem ali naquele ambiente seguro e que elas explorassem todos os materiais da forma que ela quisesse explorar. E de repente começou a construção de uma tenda, uma barraca. Foram esses termos que eles usaram na construção. E ficou formada uma coisa muito interessante. E eles colocaram os colchonetes ali e ficaram lá dentro e estava a barraca. E alguns alunos não se envolveram tanto, ficaram mais ali na bola, mas eram poucos alunos que não se envolveram na construção da barraca. E de repente o professor Arlindo olha para o relógio, né? Nós professores comumente olhamos, né? Para saber se o nosso tempo está adequado, né? E aí eu olhei lá e estava assim. O relógio me dizia o seguinte: o tempo da nossa aula acabou. E agora? O que fazer? Talvez você teria resolvido a situação de uma forma diferente da minha, talvez você diferente da minha, que seriam formas de serem resolvidas, mas a minha forma ali foi, primeiro, comunicar os alunos. Então, pessoal, nossa aula acabou. O tempo da nossa aula acabou. E natural que os alunos sentiram total desconforto quando eu anunciei que a aula havia acabado. Até uma menina em destaque, ela em alto som disse: mas Arlindo, nós nem brincamos. Nossa. Nós nem brincamos. Daí eu pensei, o que fazer nessa situação? A aula acabou, o nosso tempo de aula acabou. Aí tinha lá o professor assistente, né, e rapidamente, né, pedi para que ele gentilmente fosse e tirasse uma foto da montagem, da estrutura da barraca, da tenda lá. Ele tirou a foto, eu chamei os alunos e falei: olha, o que vocês acham da gente tirar o tempo da próxima aula para reconstruir essa barraca, essa tenda? Na hora eles toparam. E o interessante notar ali, Júnior, que logo a seguir, terminando a aula, era o horário de intervalo deles. E surgiu a ideia ali da gente fazer um piquenique. Após a construção, fazer um piquenique com os lanches lá que eles teriam disponíveis para aquele momento. Legal. E ficou combinado isso. 2 dias depois, chegou o tempo da aula. Já eu nem consegui entrar direito na escola, que ele já... é hoje, não sei o quê. E lembrem, depois do tempo da aula, é o piquenique, que será no tempo do intervalo. Ok. Os alunos que outrora não estavam envolvidos naquela construção, se envolveram de tal forma e construíram a tenda, e ali se realizou gostoso e prazeroso piquenique. Legal, mais uma vez. Então, o que isso nos dá de sentido, né? Não entrando em questão sobre a logística das escolas, pois acredito que também a rotina de aula, principalmente na área da educação infantil, o aluno é necessário que ele tenha uma rotina de aula, mas aí a gente começa a refletir: puxa, como que eu estou trabalhando o tempo de aula? Qual é o tempo de parar uma brincadeira? Deu aquele tempo da aula, eles nem haviam realizado todas as coisas que eles gostariam de realizar, e eu, adulto, eu, educador, cortei. Parei o tempo. Parei. Agora não é mais o tempo de brincar. Não é mais. Agora é o tempo de ir para tal espaço. Agora é para ir para o lanche. Como trabalhar isso, né? Até uma outra situação interessante que a gente pode mencionar nessa conversa é o momento de parque, né? Do parque.
Não sei, normalmente a gente está ali no parque, vamos analisar, vamos mentalizar isso e temos ali algumas crianças correndo, subindo em árvores de forma segura, brincando no tanquinho de areia. E eu, orientador daquela situação, eu como educador estou ali na minha observação e também gerenciando o quê? O tempo. E de repente eu digo, acabou o tempo. Ó, guardem os seus baldinhos, guardem tal coisa, não sei o quê, que agora a gente vai para tal lugar, para determinado espaço, acabou o tempo. E a criança pode observar isso, né? Eles ficam olhando lá, lógico, entendendo a rotina, mas a gente parou aquele tempo da brincadeira. Não muito felizes, né? Sim, na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos. Então, isso nos remete a algumas reflexões, né? Sobre o tempo do brincar. Né? Será que é o meu tempo ou é o tempo da criança? Na recreação, né? Estou lá, independente de qual seja o ambiente que eu estou direcionando a atividade, qual é o tempo de parar a atividade? Ah, mas eu tenho a programação, né? Que haverá o baile noturno, né? O baile, haverá o jogo noturno. Ah, após essa atividade, né? Como trabalhar isso? Né? Que sentido eu dou para essa questão do tempo na educação lúdica, né? Nesse processo lúdico, respeitando a criança e o adulto, né? Visto que esse tempo envolve tanto a criança como o adulto. E o brincar, quando você diz o brincar, você não está falando especificamente de um jogo, né? Da diferenciação de jogo e de brincar, né? Você está falando num formato mais completo do brincar. Sim, né? seja ele até, como a gente mencionou no início da nossa conversa, né? A Luísa Lameirão ali mencionou, né? Quando a arte e a brincadeira conversam, nasce a ludicidade, né? A gente aqui está mencionando todas as expressões lúdicas. Todas as expressões lúdicas. Agora, a gente pode destacar a brincadeira e o jogo, né? Embora, como muitos estudiosos mostram, o jogo ele tem por característica seu início e o término do jogo pré-determinado. Né? Alguns estudiosos classificam que o jogo ele tem regras mais estruturadas, né? E alguns estudiosos, como por exemplo o Lino de Macedo, ele destaca o que sobre o jogo? Ele diz que o jogo é uma brincadeira evoluída. Legal, né? Então Legal. ele destaca essa questão. Então até aí a gente precisa, pelo menos na minha opinião, estar refletindo e analisando sobre. Né? Legal, show de bola. Então a gente tem o tempo do brincar pro educador, né? Essa visão, vamos tomar. Uma dica de repente, como você lida com esse tempo, por exemplo? Como uma dica de repente? Porque eu acho que o que a gente traz na recreação sempre é que não existe certo nem errado, né? Existem resultados, né? Eu gosto muito de falar isso, que existem resultados. Né? Às vezes eu experimento uma maneira aqui que eu vi ou eu quero apenas experimentar e tem um resultado. Qual é a dica que você passa para a sua equipe na Ludic ou como você faz isso nos treinamentos quando você dá para os professores? Como eu disse, são ideias, né? Sim. São ideias. É lógico que depende muito do contexto que eu, profissional, estou inserido naquele momento. Né? Sim, isso também, claro. Dependerá muito do ambiente que eu estou inserido. Por exemplo, numa instituição de ensino, seja ela educação infantil, fundamental, ensino médio, enfim, independente da instituição de ensino, da idade das crianças, eu tenho uma logística assim. Sim. Eu tenho uma logística assim. Você não tem muita flexibilidade Exatamente. com esse tempo, né? Por isso até a Renata Meirelles, em uma das conversas dela, no projeto que ela tem, ela diz que isso é algo que todos nós, educadores e recreadores,
incluindo os recreadores nisso, todos nós temos que refletir sobre essas ações. Porque é muito delicado falar, ó, eu devo agir desse modo. Né? Por exemplo, na recreação, quando eu devo interferir nesse processo? É quando eu percebo que a atividade está no ponto alto dela, como a gente introduziu dizendo, né? Mate a atividade quando ela estiver, né? Antes que ela morra por ela mesma, né? Como eu vou interferir nisso tudo? Uma dica importante, seja o ser brincante adulto ou criança, uma dica importante é olhar para o ser brincante. Olhar. E também respeitar o seu tempo de brincar. Sim. Olha, há possibilidade de consigo, ele quer estender esse tempo. Até interessante que a Adriana Friedman, ela destaca muito bem uma das suas abordagens sobre esse encantamento lúdico. E em aula, uma vez ela mencionou que o ser brincante, no ato de brincar, ele tem um poder. Na verdade, ele tem inúmeros poderes. Mas o poder que ela destaca ali é o poder de parar o tempo. Eu ser brincante, criança ou adulto, no ato de brincar, eu tenho o poder de parar o tempo, eu tenho o poder de avançar o tempo e tenho o poder de voltar o tempo. Você já viu alguma vez uma criança, vamos colocar uma idade, né? De 8 anos, de 5 anos, né? Lá, seja na classe, seja no parque, olhando para os amiguinhos e falando, olha, agora eu sou um bebê, cuide de mim, eu sou bebê, cadê minha mamadeira? E fica até lá, né? Gugu dadá, não é? Já presenciou isso? Você é pai, né, Júnior? E talvez você tenha presenciado, né? Ou nos seus ambientes lúdicos aí, nos seus direcionamentos lúdicos. Ali, o que o ser brincante está fazendo? Ela está voltando o tempo. Ela está voltando o tempo. E também ele tem o poder de parar o tempo. Olha, agora eu sou o ser brincante Arlindo, com 30 e... não vou falar quanto, né? Mas com essa idade, estou aqui brincando ou tentando brincar, porque para mim está sendo lúdico aqui, embora não goste muito dessas filmagens, mas estamos aqui para contribuir com essa questão da ludicidade, que é tão importante. Mas eu posso parar nisso. Eu estou parado nisso. Né? Parado num bom sentido. Né? Eu consigo parar. E a criança ela consegue parar esse tempo. E o adulto também. E consegue avançar. Eu estou ali, agora com 10 anos, no parque, na minha escola, e de repente eu sou o artista tal, estou representando a minha avó, estou representando a minha mãe, estou representando a minha professora. Ela avançou o tempo. Então, são poderes que aí eu pergunto, né? Eu pergunto a mim mesmo, né? Ao Arlindo Valadares Júnior. De que forma eu estou gerenciando ou convidando os seres brincantes a explorar esse tempo? De que forma? De que forma eu, na minha estruturação de aula, na minha programação de recreação, de que forma eu propicio ao meu ser brincante, avance o tempo. Agora pare o tempo. Não que eu estou determinando isso, mas né, será que eu monto uma estrutura lúdica para que ele consiga parar o tempo, avançar o tempo e permanecer o tempo? Legal, isso gera muito conhecimento para a criança, né? Imagina a quantidade de sinapses que essa criança cria de conhecimento,
ela voltar, mamãe, talvez ela tenha uma percepção bacana de ser mamãe, uma percepção bacana de ser o profissional que o papai é, sei lá, seja lá o que for, até mesmo ir e voltar nesse tempo, né? Legal, uma coisa de a se pensar realmente, né? Como que a gente estrutura esse tempo, né? Ou ter um olhar carinhoso para esse tempo, né? Show de bola. E daí eu acho que dentro dos lugares que não são flexíveis, acho que vai da criatividade do próprio condutor lúdico ali, né? Pô, se eu já tenho um tempo limitado, pô, então quer dizer que eu já posso pensar nesse tempo, né? Se eu vou matar a atividade antes e eu sei que eu tenho tempo, talvez eu mate ela um pouquinho antes ainda para eu ter esse gostinho. Enfim, acho que são ideias mesmo, né? Da gente deixar deslanchar, né? Essa ideia lúdica. E nesse tempo de brincar, também eu tenho escolha de não querer brincar naquele tempo. Sim. Ou de querer dizer, ó, agora acabou realmente a brincadeira. Até a Renata Meirelles, ela cita um exemplo que nos dá o sentido disso, né? Diz que uma de suas viagens aí, ela e o esposo dela, que sempre a acompanha nas viagens, diz que eles estavam num lugar, não me lembro qual lugar do país, e ali eles começaram a observar um menino fazendo um peão de madeira, e ele faz, manual, como que fala? Esculpindo? Isso, peão e tal. E ficou, ela disse que um peão maravilhoso, maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. E de repente ele começou a brincar com aquele peão, era o tempo dele brincar ali, brincando, e os dois ali, admirados com até a forma como ele manuseava, né, aquele brinquedo, né? E naquele tempo, né? De repente o menino parou de brincar e saiu. E ele, sem notar, olha, está ali. Né? E ele esqueceu aqui. Ele esqueceu o brinquedo aqui. E todos eles ficaram preocupados, tal, pegaram o brinquedo e foram atrás do menino, sabendo onde ele morava, porque o pessoal ali da comunidade chegou no menino e falou assim, olha, tá aqui o seu peão. Você esqueceu lá, olha, tá aqui. Ele virou, olhou para os dois e falou, olha, acabou meu tempo de brincar. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ou seja, para ele, não, aquele peão, naquele ritual de construção, é importante, ele escolheu o tempo para realizar, para brincar com aquele objeto de construção. Acabou o tempo, ele foi ocupar o seu tempo com uma outra coisa e deixou o seu objeto ali. Mas aí entrou a minha concepção como adulto, que ele esqueceu aquilo e que ele poderia brincar com aquilo em um outro tempo, mas para ele não. Então ali a gente entende ou pode ter um intrometimento de querer entender que também quando eu ofereço ao ser brincante o preparar do brincar, o construir o brincar, ele para a hora que ele quiser, ele brinca a hora que ele quiser. Ele explora aquilo na hora que ele quiser explorar. E ele para a hora que ele quiser. Né? Então, outra pergunta, né, que eu deixo e eu sempre me faço como educador e como recreador, embora como recreador também sou educador, né? Eu sempre paro e penso, olha, de que forma eu, Arlindo, na minha atuação profissional, estou oferecendo aos seres brincantes todo esse espaço de construção e exploração do tempo. Legal. E a gente tá tão acostumado a montar uma programação, né? Que às vezes é um detalhe que, né, passa despercebido para muita gente, né? O cara que tá começando na recreação, talvez menos ainda, né? Talvez ele nem crie a programação, talvez ele receba uma programação e vai e atua, né?
sem mesmo ter um pouco dessa noção, é bacana. E então a gente, além da gente falar do tempo do brincar, né? Existe o espaço do brincar. Como a gente pode, o que você tem a dizer do espaço do brincar? Antes da gente comentar sobre o espaço em si, primeiro, eu educador, eu recreador, preciso respeitar o espaço. Você brinca. E quando a gente fala isso, é num sentido absoluto mesmo. Normalmente a gente tem aquela curiosidade de saber o que ele está brincando, né? E até começa a fazer algumas interferências nesse processo. Mas também seria interessante da nossa parte respeitarmos esse momento. De que forma? Entrando quando somos convidados. Ah, legal, legal. Isso para o recreador cabe bem, né? Cabe bem, principalmente quem trabalha com hotel, né? Com recreação e acampamento, acho que exatamente. Bem, né? Às vezes você até observa alguém brincando, e isso eu digo que já aconteceu comigo inúmeras vezes. Você acha que, né? Aí você diz, olha, você está brincando de tal coisa? Não. E às vezes eu nem fui convidado para aquela brincadeira. Uhum. Então eu preciso respeitar esse espaço. Preciso respeitar o espaço daquele que está brincando. E é lógico que dentro da recreação, a minha função como profissional é convidá-los a ocupar os espaços. Né? Esse é o nosso objetivo. E também que os outros também façam parte dos demais espaços. Legal. E quando você fala em espaço, você está falando de espaço físico ou qual outro tipo de espaço que você estaria se referindo nesse espaço lúdico, espaço do brincar? É o espaço que eu preparo para brincar. Ah, tá. É o espaço que eu preparo. E quando eu menciono isso, é aquele ritual que eu estabeleço, quando eu construo esse ambiente junto com a criança, com o adulto. Por isso que é interessante eu proporcionar esse momento, né? Estruturar esse momento. Ó, vamos construir esse ambiente. Né? Porque às vezes o que eu gostaria de oferecer não é o que ele quer naquele momento. Ou não são as coisas que eles querem naquele momento. Então, em grupo, vamos ver, né? Então, eu vou oferecer materiais, uma estrutura interessante. O que a gente pode fazer desse espaço? O que a gente quer fazer desse espaço? Porque normalmente o que a gente faz? A gente determina já o que deve ser feito ali. E mesmo isso acontece tanto com criança como adultos. Olha, aqui a gente vai fazer isso. Agora é isso que a gente vai fazer. E o espaço é esse. Então, a gente pode também montar situações para que eles criem, eles montem o seu espaço. Mas, Julião, sempre eu ouço em alguns treinamentos que eu tenho o privilégio de direcionar algumas escolas, principalmente escolas, as professoras perguntarem assim, mas Arlindo, qual é o melhor espaço para eu direcionar? Como que eu analiso isso? Qual é o melhor espaço? Cantinho de história, né? Como sendo uma das expressões lúdicas. A exploração de materiais, de livros. Como que eu devo montar esse espaço? Então eu deixarei aqui para vocês algumas questões, né, que irá nos ajudar nessa construção. O espaço que você pretende montar, ele é um espaço sagrado. E quando a gente menciona ser um espaço sagrado, é no sentido de ser um espaço extremamente importante, valorizado, onde ali realmente nós temos um ambiente importante, que você é bem-vindo, você é muito querido em estar aqui, você pode estar aqui conosco, vamos trocar ideias aqui, é algo extremamente sagrado, extremamente importante. O seu ambiente, o seu espaço lúdico, o seu espaço de brincar, ele é sagrado?
O seu espaço de brincar, ele é grande? Ele é pequeno? O seu espaço de brincar é alegre? O seu espaço de brincar, ele é tumultuado? As pessoas podem construir, destruir, reconstruir. O seu espaço de brincar nas saudades? O seu espaço de brincar, ele é moderno? O seu espaço de brincar, ele é moderno? Porque, né, comumente a gente fala, não, os brinquedos eletrônicos, não. Mas ele faz parte do nosso contexto. Sim, demais. E também é uma das expressões lúdicas existentes hoje. Sim. Então, o seu espaço lúdico, o seu ambiente de brincar, ele é moderno? Ele é antigo? O seu espaço de brincar, ele é teu espaço? Ele é o teu espaço? Ele é o meu espaço? Ele é o nosso espaço? Então, se nós analisarmos esses itens agora mencionados, com toda certeza, nós teremos um espaço lúdico, um espaço de brincar extremamente interessante, não para o Arlindo, mas para todos os envolvidos naquele ritual que é a brincadeira ou a expressão lúdica existente naquele momento. Legal, show de bola. Acho que é isso aí, né, Lidão? Que legal, conteúdo bacana, acho que trouxe muita reflexão, né? Eu acho que nessa aula a gente pode deixar aí os comentários, dicas, sem sombra de dúvida, isso gera conteúdo pra gente, então dicas de livros, algumas citações que o Arlindo colocou vai estar aqui nesse vídeo, na descrição também. Então, isso tudo para gerar mais conhecimento para vocês. E quem quiser saber um pouco mais do Arlindão, conhecer um pouco mais do trabalho da Ludic, como que faz? Nós temos aí o tão famoso Facebook, né? Eu não sou muito bom nessas coisas de modernidade, né? Embora é uma expressão lúdica interessante, mas eu pouco faço uso disso, né? Mas nós temos aí, a nossa empresa tem uma página, né, no Facebook, que é Ludic Recreação. Né, nós atuamos aqui na cidade de Sorocaba mesmo, na região também. E pode deixar uma mensagem lá, né? A gente tem o nosso contato, temos algumas fotos dos nossos serviços ali também. E dentro da nossa empresa, né? Nós temos aí o direcionamento de palestras, né, de treinamento para professores, para recreadores, porque eu gosto muito, né, de conversar sobre essa questão da ludicidade, que é algo que me dá muito prazer. Né? E esse incentivo, na verdade, que eu gostaria de deixar a todos aqui que estão nos assistindo, que a gente possa sempre estar tirando tempo, né, para refletir nas nossas atuações profissionais, para que a gente possa ocupar inúmeros espaços aí da melhor forma possível, né? E tendo um olhar para a criança, para o adulto, de uma forma muito humanizada, né? E eu agradeço a todos vocês aí do projeto, ao Julião, que é o Paulão, né? Mas chamo como Julião, por ter aberto esse espaço a mim e você que está aí nos assistindo, de ter tirado o tempo da vida de vocês para ouvir um pouquinho aqui as nossas experiências. Muito obrigado mesmo. É isso aí, Arlindão, muito obrigado, tenho certeza que contribuiu muito. Continue assistindo os vídeos do Com Recre, muita coisa legal vindo por aí. E é isso aí, curta a página do Celeiro e do Com Recre também. Abraços recreativos!